Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos para o momento que você sabe que cai fogo do céu, para o momento do Café com Fé, a sua palavra amiga, a palavra que Deus diz e brota no meu coração através do poder do Espírito Santo como ensinamento. É isso daí mesmo, traz assim para você como estudo. Eu não tenho a pretensão de ser pregador, eu tenho a intenção de trazer para você o coração de Deus. Eu tenho a pretensão de trazer para você o coração de Deus, aquilo que Deus brota no meu coração. E eu quero orar sim para que caia em terreno fértil. Vamos orar. Vamos orar. Pai amado, misericordioso Deus, eu estou hoje diante da Tua graça, da Tua bondade, Senhor, da Tua misericórdia, para que esses irmãos e irmãs que irão ouvir o Café com Fé hoje, Senhor meu Deus, para que eles possam, Senhor, ter incrustado nos corações deles, para que caia em terreno fértil, para que não caia em espinhos, para que não caia em pedras, Senhor meu Deus, mas caia num coração que frutifica a Tua palavra, que caia num coração, Senhor meu Pai, que queira saber de Ti, que queira ouvir de Ti, em nome de Jesus. Pai amado, misericordioso, eu estou, Senhor, diante de Ti nesse momento, humildemente Te pedindo para que eu continue sendo o canal do Seu fluir, para que eu possa passar, Senhor, para os meus irmãos dessa manhã, a visão que o Senhor me deu. A visão que o Senhor me deu, meu Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus eu Te agradeço e declaro, Senhor, declaro, Senhor, que todas as vidas que estiverem ouvindo aqui serão tocadas. E me dê discernimento do tempo, me dê discernimento das palavras e coloque no meu coração o Seu coração nesse momento, Pai. Em o nome de Jesus. E eu peço, Senhor, que nenhuma ave de rapina possa roubar esse entendimento, nenhuma pedra de tropeço pode ser colocada e nenhum laço do passarinheiro, Pai, que não seja removido pelos Teus anjos que estão atentos para guardar esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema hoje, nós estamos no Café com Fé número 293 do dia 10 de setembro de 2022, no programa Portas Abertas número 330, lembrando que esse programa pode estar sendo reprisado, tá? O tema hoje é que nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que conhecer o Senhor. O tema hoje é conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor. O que vem a ser isso, amados? Em Oséias, capítulo 3, versículos 3a, está escrito assim: esforcemo-nos por conhecer o Senhor.
A chegada dele é certa como a aurora. Sabe, amados, hoje eu tenho observado que as religiões levam a Bíblia para abrir os seus ritos. Eu estou falando de religião, tá? Eu estou falando de religião. Eu estou falando de religião. Então, amados, o que eu quero dizer para você, quando nós servimos a um Deus, ele é verdadeiro, ele não é uma religião. Nosso Deus é aquele que nos fez, tá? E nós precisamos aplicar o que está em Oséias, capítulo 6, versículos 3a. Esforcemo-nos por conhecer o Senhor, a chegada dele é certa como a aurora. O tempo urge e nós temos que nos aplicar-nos em conhecê-lo. E quando eu vejo, essas religiões levarem a Bíblia, abrirem e falarem os versículos, eu tenho visto que muitas pessoas têm enganado até aqueles que são eleitos. Muitas pessoas têm enganado quando vão para a internet e veem os seus amigos virtuais te dando glória a Deus, te dando aleluia, te dando amém, te falando o Senhor te cobre. Amados, Deus tem feito um alerta nos últimos dias, nos últimos tempos aqui, amados. Que o conhecimento dele é tudo, mas que nós deveríamos nos cercar acerca dos falsos irmãos, dos falsos profetas que podem nos levar a outros entendimentos, a outras dimensões que não sejam os caminhos do Senhor. Amados, tem pessoas estudando como os evangélicos se falam, se cumprimentam para querer ser um igual nosso. Porque para eles também falta um desconhecimento da palavra de Deus, para eles falta conhecimento de que nós temos o poder do Espírito Santo nos revelando. E muitos irmãos estão perdendo essa comunhão com o Espírito Santo, porque não estamos experimentando o que o Senhor tem para nós. Eu quero hoje, amados, falar para vocês um exemplo. Eu quero dar um exemplo dos orientais. Para os orientais, eles aprendem desde pequenininho. E o conhecer para eles é muito concreto, é palpável. É a mesma coisa que ali, que experimentar, que está fazendo. E dessa forma, amados, eles aprendem. As crianças são assim. Um filho seu, ou um conhecido, ou mesmo se você não tem filhos, elas conhecem tudo, levando tudo à boca, porque elas precisam experimentar. E amados, a palavra de Deus não é diferente. É assim que o Senhor quer que você o conheça. Um conhecer experimental, um contato vivo com o Senhor. Sabe, queridos, eu hoje separei para vocês e vou ficar nela. No Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, em Mateus 7. Eu vou ler rapidamente para vocês, porque todos conhecem. Então não tem necessidade de eu ir devagar. Ou mesmo se você não tem familiaridade, você entra daqui a pouco. E você, no caso, leia, tá bom? O trecho do Sermão da Montanha que eu separei para vocês está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 27. Não basta me dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, é preciso fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que nós profetizamos? Em teu nome que expulsamos aos demônios? Em teu nome que fizemos numerosos milagres? Então eu lhe declarei, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Assim todo o que ouve essas minhas palavras e as põe em prática pode ser comparado a um homem sensato,
que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra esta casa, e ela não desabou, pois seus fundamentos assentavam-se na rocha, e todo o que ouve a palavra que acabo de dizer não as põe em prática pode ser comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, vieram dar contra esta casa, e ela desabou, e a sua ruína foi total. Amados, muitas vezes eu vejo o pregador usar esse trecho a partir do versículos 24, que diz assim: todo que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Fala-se da casa edificada da rocha e daquela que foi edificada pela areia. Mas eu quero te dizer, querido, hoje eu quero que isso põe na tua cabeça. Esse trecho não é isolado, está ligado aos versículos anteriores. Olha só, o Senhor diz em Mateus 7:21, não basta me dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus é preciso fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Quantas dessas pessoas que mandam versículozinho bonitinho para você no WhatsApp? Quantas dessas pessoas que põem louvores no Facebook? Quantas pessoas que estão num púlpito às vezes pregando, sendo malditos? E levando para você e você caindo. Ai, é o meu irmão em Cristo. Ai, nossa. Ai, a rainha não dormia sem ler a Bíblia, até o demônio lê a Bíblia. Porque ele conhece de cor. Amados, até quando você vai ser enganado? Olha só, e o Senhor continua, Deus fala através de Jesus, que dirá a muitas pessoas que pregaram em seu nome, que fizeram milagres, que expulsaram demônios em seu nome. Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Mateus 7:21. Amados, é duro imaginar que nós podemos ouvir isso de Jesus. Esta palavra, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Sabe, queridos, você pode imaginar como é possível alguém que pregou em nome de Jesus, ouvir do próprio Jesus, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Amados, eu vejo hoje muitos pregadores que viram, homens que têm o dom de falar e que foram em cultos e participaram de determinadas igrejas e na realidade quando estavam naquelas igrejas falaram, eu falo melhor que esse homem, eu vou sair, vou abrir uma igreja, e abriram. Tem o dom da palavra, arrasta multidões. Mas infelizmente ele ouviu uma palavra e entrou nele vazio. E está saindo vazio. Está fazendo um bando de discípulos vazios. Alguns conseguem se libertar, alguns conseguem sair dali. Mas a maioria não consegue. Porque a maioria está seguindo o homem, a maioria está seguindo homem, não está seguindo a Deus. Sabe? Eu me pergunto como é possível que não o tenha conhecido, como é possível alguém que expulsou demônios em o nome de Jesus receber dele esse tratamento. Mas irão receber, porque não tinha o poder do Espírito Santo, não tinha o poder da libertação, não tinha o poder da salvação, não tinham o poder de levar a palavra de Deus verdadeiramente. Estão fazendo que nem aqueles que querem imitar os evangélicos, que querem imitar aqueles que têm verdadeiramente o Senhor dentro de si. Amados, eu quero que você entenda que para não ouvir do Senhor essa palavra dura, é preciso levar muito a sério as palavras que se seguem em Mateus capítulo 7, versículos 24. Assim, todo que ouve essas minhas palavras e as põe em prática pode ser comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. E Deus continua, Jesus continua, caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra essa casa e ela não desabou, pois seus fundamentos assentavam-se na rocha. Mateus capítulo 7, versículos 25. Muitos perguntam,
Miriam, por que estava edificada na rocha? Estava edificada na rocha, amados, porque quem a construiu ouviu a palavra e colocou em prática. Quanto você ouve da palavra e não põe em prática? Duas coisas são necessárias: ouvir a palavra e colocá-la em prática. Não adianta as pessoas te encherem de santinho que eu falo o seguinte, aqueles postzinhos pela internet, pelo WhatsApp, mandarem louvores, mandarem mensagens para você de filminho. Oi, eu te amo, aqueles PowerPoint feito nas coxas. Se verdadeiramente a pessoa não ouviu a palavra, a pessoa não colocou ela em prática, não edificou a casa que faz essas duas coisas, porque não tem o poder do Espírito Santo. Entenda, amados, as pessoas podem te enganar, e se você não vê que elas estão enganadas, é porque você está sem o poder do Espírito Santo. Não adianta você ficar 10 horas por dia orando, 20 horas por dia jejuando. Não adianta, a palavra de Deus tem que estar incrustada no teu coração. Você tem que estar vivenciando a palavra de Deus. Porque em Mateus capítulo 7, versículos 26, Jesus continua: e todo o que ouve as palavras que acabo de dizer não as põe em prática pode ser comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Olha aqui, esse sermão da montanha serve para tantas coisas. É um manual para a nossa vida, é um manual para nós não nos deixarmos ser enganados, e é um manual para nós não enganarmos a outros. Amados, quem constrói a casa sobre a areia é aquele que não ouve a palavra? Ei, eu estou te fazendo uma pergunta. Quem constrói a casa sobre a areia é aquele que não ouve a palavra? Não, amados, não, ele ouve a palavra. Jesus é claro. E tudo que as palavras que acabo de dizer não as põe em prática. Ouve a palavra, mas não a põe em prática. Não adianta, amados, não adianta a pessoa aí na internet trazer versículozinho para você, mandar um versículo para você, mandar aqueles louvores lá bonitão que você só vai disseminando, ou mesmo vai num púlpito e diz mentira. Não adianta. Se você não pôr em prática, se a pessoa não pôr em prática, está condenado. E vou te dizer mais, talvez essa pessoa decorou tanto a palavra, decorou tanto a Bíblia, que talvez ela conheça muito da palavra, muito mais talvez que você, como Satanás conhece, mas não a põe em prática. Por que Satanás não põe em prática? Porque ele é a mentira, ele é o roubo, ele é a morte. E aqui Jesus está colocando que esse homem é aquele que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, vieram dar contra esta casa, e ela desabou, e a sua ruína foi total. Mateus capítulo 7, versículos 27. Qual é a ruína, amados? Ouvir do Senhor essa palavra: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 23. Amados, é necessário colocar a palavra em prática. Se lemos a palavra, ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Que seja assim, o dinheiro eu coloco a Satanás. Eu não estou colocando o lado financeiro, amados. Muitos também pegam isso para avareza. Muitos pegam isso para poder dar o dízimo. Muitos pregam essa parte de Mateus 6,24 para dizer do avarento. Eu estou dizendo aqui, não se pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Mateus 6,24, é necessário colocar a palavra em prática. E quem não coloca a palavra em prática está pecando contra Deus. Se ouvirmos, vamos falar um pouco de praticidade da palavra.
Oh, Deus amado, misericordioso, obrigada, Senhor, obrigada, obrigada. Quem tem ouvidos, ouça, Pai. Quem tem ouvidos, está escrito em Apocalipse, ouça o que a igreja tem para falar. O que o Senhor tem para falar, ao que vencer será dado vestes brancas. Como é maravilhoso ter essa alegria, como é maravilhoso ter essa certeza, Senhor. E vamos falar de prática, amados. Se ouvirmos: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. É para colocar essa exortação em prática, mesmo que seja difícil. Quantos de vocês recebem aqueles versículozinhos? Quantos de vocês disseminam esses versículozinhos porque acham bonitinho de manhã? Acham lindinho? Acham que estão pondo em prática, quando na realidade não diz para o seu próximo: olha, ama o seu inimigo, porque Jesus mandou orar pelos aqueles que te perseguem. Jesus mandou você perdoar. Quantas vezes você falou isso na internet? Quantas vezes você falou isso na tua vida? Quantas vezes você falou isso para o seu irmão? Quantas vezes você passou isso no WhatsApp? Sabe, amados, muitas vezes você pode até achar: isso são palavras lindas, poéticas, românticas até. Eu digo, a Bíblia é romântica, sim. A Bíblia tem palavras poéticas, sim. E daí? Até vale a pena escrever, colocar num cartaz e mandar para todo mundo, né? Fazer uma mensagem com esta palavra. Vale a pena falar aos outros a respeito dessa palavra, como muitos têm invocado, como muitos têm mentido, mas não têm o poder do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus não é para isso. Ela é como uma receita. Sabe quando você vai no médico, você tem uma enfermidade e o médico receita para você, você compra o remédio e se cura. A palavra de Deus é como uma receita. A palavra de Deus é como uma receita. De que adianta você ter uma receita se você não comprar o remédio para se curar? Que adianta você ter a receita de Deus e não praticar a palavra dele? De que adianta alguém ter uma coleção enorme de receitas? Eu falo agora aqui receitas culinárias. Se você não as põe em prática, que se você não cozinha, se você é daquela que não gosta nem de entrar nas panelas, nem entrar na cozinha para cozinhar, que adianta você ter bibliotecas de receitas? Amados, é assim com a palavra de Deus. Não adianta nada você conhecer tantas coisas das Sagradas Escrituras se você não as coloca em prática. Não adianta você orar, não adianta você clamar. Se você diz: eu sou fraco, eu sou humano. Oh, amados, ora bolas, que dá vontade às vezes de falar aqui, sei lá o quê. Você é fraco, você não está pondo a palavra de Deus. Você está sofrendo, você não está pondo a palavra de Deus em prática. Sabe por quê? Porque é a palavra que você conhece que irá te condená-lo. Exatamente porque você a conhece e não coloca em prática. Esses incultos que pegam palavrinhas evangélicas, palavrinhas que o povo de Deus quer ouvir, e falam sem conhecimento, esses até podem ser perdoados. Mas aquele que conhece a palavra, aquele que buscou conhecimento e não põe em prática, esse não será perdoado. Porque esse não tem a humildade, de dizer que não a pratica. Esse não tem a humildade de reconhecer a sua pequenez diante de Cristo. Muitas das vezes, amado, as pessoas também não colocam a palavra de Deus em prática porque acham que ela não funciona. Incredulidade. Vai dizer assim: não dá para fazer isso.
Não é possível. Como é que eu vou amar meus inimigos? Como eu vou orar por aqueles que me perseguiram, me caluniaram? Como eu perdoar uma pessoa que me fez tanto mal? Eu não consigo. Como que eu vou ganhar dinheiro? Ah, não. Ai, como que virá meu trabalho? Como é que eu vou confiar totalmente em Deus? Como os lírios do campo, como as aves do céu? As aves são aves, os lírios são os lírios. Eu sou gente. Quantas vezes as pessoas vêm e conversam comigo, falam, minha irmã, eu não consigo deixar disso porque eu ainda sou gente. Minha irmã, eu não consigo entregar os meus filhos para Deus porque a preocupação fica porque eu sou humana. Amados, quantas pessoas vêm e eu não consigo entregar o meu casamento porque já acabou mesmo. Quantas vezes eu não consigo tirar meu filho das drogas, porque ele já está lá, ele tem a vontade própria dele, ele tem o livre-arbítrio. E eu sou oração ao Deus Todo-Poderoso. Amados, muitos dizem assim, eu tenho uma família, casa, compromissos, preciso pagar o aluguel no final do mês, comprar comida, pagar as contas atrasadas. Eu preciso me preocupar com tudo isso. Amados, o Senhor diz, quando nós buscamos o reino dele, ele acrescenta todas as outras coisas. Quando nós procuramos o reino dele em primeiro lugar, as outras coisas não serão todas acrescentadas. Sabe, amados, eu não iria falar isso, mas eu tenho que falar. Eu estava muito nervosa que minha filha estava indo para onde tem 100 mil pessoas lá pro Rock in Rio. Minha filha tem 23 anos, a Rebeca. Ela é sim uma cristã, mas ela ainda tem sonhos, ela ainda vive no mundo, não estou justificando isso não. Ela tem às vezes coisas que ela quer passar e que talvez Deus não tenha ainda colocado dentro do espírito dela. Eu não podia proibi-la, ela tem 23 anos, ela mora sozinha, está se formando no final do ano advogada, tem um bom emprego, se sustenta. Mas eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito aflita. Eu não gosto do Rio de Janeiro, me perdoe meus irmãos aí cariocas, mas eu não gosto da cidade de vocês, me põe medo, receio, sabe? E para mim a minha filha é ingênua, para mim a minha filha ainda é uma criança. E quando ela começou aí, eu pus nas mãos de Deus, pedi para alguns irmãozinhos estarem orando comigo. Daí eu falei, pai, o que é que eu prego na rádio? O que é que eu prego no Café com Fé? Eu prego que nós temos que colocar nas tuas mãos e deixar. Eu prego, Senhor, que nós temos que ser como uma criança, nos jogar no seu colo e o Senhor nos abraçar e não deixar a gente se esborrachar no chão. Eu lembro quando a Rebeca era pequenininha, tinha a garagem e os irmãos ficavam embaixo da garagem, mandavam a Rebeca se jogar, ela se jogava na maior ingenuidade. E os irmãos pegavam ela lá embaixo. Da mesma forma que nós temos que ser com Deus. E eu seria injusto se eu falasse para você que eu não me preocupei. A partir do momento que o Espírito Santo me levou para aí, você está pregando algo que você não está vivendo. Ei! Nesse momento, amados, o Espírito Santo se abateu sobre mim. Eu fui para o meu quarto, eu ajoelhei, eu falei com Deus e falei, desse momento em diante eu não tenho mais preocupação com a minha filha. Desse momento em diante, Senhor, eu vou ficar esperando as notícias dela. Eu vou ficar esperando ela falar para mim. E ela não gosta assim muito de dar satisfação. Ela ficou mandando as fotos. Ela falou que ela se emocionou estando lá. Isso não invalida a palavra de Deus que está enraizada no coração dela. Ensina a criança no caminho que deve andar, mais tarde ela não se afastará. Amados, eu coloquei minha filha nas mãos do Senhor. Como eu coloquei o meu filho quando ele teve Covid. Senhor, faça da vida dele o que o Senhor quiser. O filho o Senhor plantou no meu ventre, o Senhor permitiu que eles fossem vitoriosos entre mais de 4 milhões, bilhões de espermatozoides. Então, Pai, se eles estão aqui, foi pela tua graça, tua bondade e a tua misericórdia, então faça o que o Senhor quiser. Não o que eu quero, mas cumpra a sua vontade para a vida deles.
E, amados, nem lembrei mais o dia inteiro, a não ser quando ela mandou uma foto que ela estava na praia à tarde, e eu perguntei como ela estava bem, feliz, com um sorrisão. Daí depois ela mandou uma foto, ela indo pro evento, sem eu pedir nada, ela começou a mandar foto dos shows. Ela chegou bem tarde, conseguiu estar na frente do palco, eu não sei como. Amados, ela realizou um sonho. Se o sonho dela era estar no mundo, ela realizou o sonho dela. Eu orei por aquelas 100.000 pessoas que estavam lá. Eu orei para aqueles jovens que estavam nas drogas, aqueles jovens que estavam ali perdidos nos vícios. Mas a minha filha, eu sei que ela não está perdida no vício. Ela foi por uma curiosidade. Ela foi porque deu prazer para ela estar lá. E não foi fácil, não. Foi lutas para ela estar lá. Ela passou quase 16 dias sofrendo numa cama. Ela se colocou aos pés do Senhor. Ela falou, só vou se o Senhor permitir. Mas eu, como mãe, eu não queria entender. Amados, eu quero te dizer que a palavra plantada no coração, ela se realiza. Quando verdadeiramente nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós não dizemos eu sou fraco, ou Deus aperfeiçoa na fraqueza o que Ele quer. Para de tirar o versículo bíblico do contexto de Deus. Ele pode sim fazer você de ser fraco, ser forte, para levar a palavra dEle. Não para você justificar a sua fraqueza, que você não tem fé o suficiente para saber que é Ele que é aquele que vai conduzir a tua vida. Eu fico brava sim de você estar num banco de igreja, ou de você ser convertida há tantos anos e não ter a verdadeira grandeza de entender a palavra de Deus. A palavra de Deus não te traz medo, te traz confiança. A palavra de Deus não te deixa ter medo de demônios, te traz confiança para expulsar os demônios. A palavra de Deus não te traz em verdades e mentiras. A palavra de Deus te traz a verdade para que você não converse com demônios. Jesus não conversou com demônios. Deus está falando com você hoje. Deus quer te ver forte. O Espírito Santo que está em você, que lhe dá forças para viver a palavra de Deus. Mesmo que no início isso pareça difícil. Peça ao Senhor que lhe dê essa convicção. A palavra funciona e tem que funcionar na tua vida, meu irmão, minha irmã. E é necessário, é urgente você colocá-la em prática para você não receber do Senhor esse tratamento. Já pensou? Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Ele não está falando aqui de pecado. O pecado maior é você conhecer a Deus e não conhecer e não praticar a palavra dEle. A palavra dEle diz não temer. A palavra diz sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele tem que fugir de você, minha irmã, meu irmão. Quando você pratica a palavra, o diabo foge de você. Quando você vive a palavra e pratica, você está resistindo ao diabo. Você está fazendo a vontade de Deus, se sujeitando à palavra de Deus. Novamente eu estou emocionada aqui, porque eu queria pegar cada um do ser humano e colocar essa palavra na sua cabeça. Abrir com o machadinho de Deus e dizer que Deus te ama. Mas Ele pode dizer para você: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade. Eu vejo tantos evangélicos se mostrarem cristãos e vejo tantos ímpios se mostrarem cristãos para convencerem os evangélicos. Evangélicos que eu coloco, eu falo aqueles que verdadeiramente já conhecem o Senhor. Deus está dizendo para você aí que já conhece a palavra dele. Você aí que já é filho. Mesmo você filho, ele vai dizer que nunca te conheceu.
Ele vai falar para você se afastar dele, porque você cometeu a iniquidade de não crer na palavra dele, de não praticar a palavra dele. A palavra dele é séria, amados, muito séria. E outra coisa que eu tenho para falar para você: cuidado com o que você anda orando, porque aquilo que você pedir, Deus vai te dar. Ele diz: não recebeis porque não sabeis pedir. Buscai e achareis. Bater a porta, que a porta se abre. Mesmo que aquilo que você pediu, às vezes seja errado, Ele vai conceder no teu coração para que você passe por aquela experiência, para você saber o que é estar do outro lado. Pode ter certeza. Ele vai te dar um ensinamento através daquilo que você tem pedido. Porque Deus é bom em todo tempo, amados. Por isso que eu quero fazer um alerta para você, terminando o Café com Fé aqui. Nós temos até tempo de seguir com essa palavra. Mas pratique a palavra de Deus. Pratique, não deixe as pessoas te enganarem, não. Eu tenho que te fazer um outro alerta. Assim como tem pessoas que mandam via WhatsApp para você a palavra de Deus, muitos querem te enganar na política, muitos querem te enganar em tudo quanto é outros lados. Um fala de Deus, outro fala do Espírito, outro fala disso, outro fala daquilo. E como eu comecei, eu quero terminar. Todas as religiões abrem hoje a Bíblia, porque sabem que é um livro universal, porque sabem que através dela pode enganar. Lembre que eu já preguei aqui, eu já falei, já te dei ensinamentos sobre Satanás. Ele também vai dar prodígios e maravilhas. Deus diz para a gente não se deixar enganar por milagres, por falsos milagres. Muita gente diz: Satanás não faz milagre. Faz sim. Satanás pode tirar a pessoa da doença, sim. Satanás pode dar prosperidade, sim. Que é para te enganar, que é para te confundir. E João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai usar todas as armas que ele tem. Ele vai usar a palavra de Deus que ele conhece tão bem. Ele vai usar a Bíblia. Ele vai usar a Bíblia para poder falar com você. Ele vai usar a palavra de Deus para te enganar. Não se deixe, amados. Não estão todos que diz a palavra de Deus que ele vai reconhecer que é dele. Não deixa. Não deixe, meus amados. Não deixe. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Ele conhece a profundidade de cada coração. Ore quando você tem dúvida. Ore. Peça para o Espírito Santo mostrar para você o que você tem que fazer. Mas não se deixe enganar pelas pessoas com lábios fraudulentos, por palavras que possam levar você para a perdição, para longe desse nosso Senhor Jesus, para longe do nosso Senhor Jesus. E lembre-se que Deus é uma trindade. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é só Jesus, não. Não se deixe levar pelo engano. As portas, amado, elas são diversas, mas a entrada é estreita. Vai naquele evangelho puro, o evangelho do Espírito Santo. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não, amado. Pecado é pecado, ele continua sendo pecado. Deus te ama, mas ele não ama o pecado. Ele não ama o pecado. A palavra de Deus não é fraca. A palavra de Deus é forte, é fortaleza. Deus nunca será fraco. Deus nunca será romantizado. Tá bom? E, amado, se aproxime cada vez mais de Deus. Para você se aproximar dele, você tem que ouvir a palavra dele e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé só vem dessa forma e a fé ela é racional. A fé você acredita, então você acredita com a tua mente no natural, para que você possa receber o poder de Deus sobrenatural.
Esse versículo, amado, eu termino sempre o Café com Fé, porque ele traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Se você não se alimentar da palavra de Deus, ela virá e ela vai cair ali, sobre rocha, sobre pedra, e não vai entrar no seu coração. Eu quero lembrar, queridos, que eu tenho a obrigação de estar orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, aperfeiçoe em você. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.